Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos aqui da equação de Schrödinger, de propriedades das soluções da equação de Schrödinger, tá certo? Então vamos, nesse vídeo, nosso objetivo aqui é estudar estados de superposição ou superposição de estados quânticos. Então vamos lá, no finalzinho eu vou deixar um exercíciozinho, vai ficar na tarefa suas, mas preste atenção nesse tipo de estado, nas sutilezas e nas diferenças entre estados de superposição e os tais estados estacionários que a gente estudou no vídeo anterior, tá certo? Mas começando aqui com os postulados, porque é assim que eu faço, vocês não têm outra opção. Não, essa é a opção. Vocês podem pular, né? Vocês podem pular essa parte aqui e ir lá para os 2 minutos de vídeo que já vai ter acabado aqui. Os postulados da quântica, baseado aqui no Cohen, tá no D. O primeiro postulado ele vai me contar onde está a informação do sistema, né? A informação do sistema está contida aqui na função de onda. O segundo postulado vai nos contar quem são as quantidades observáveis em mecânica quântica. Elas respeitam uma certa regrinha que nós vamos ver na unidade 3, tá certo? O postulado 3 ele vai me contar quais são os possíveis resultados de uma medição. Vocês estão vendo que esse camarada aqui ele está vinculado ao observável aqui, tá certo? O postulado 4 ele vai nos contar da interpretação estatística. Ele vai me contar que a probabilidade de encontrar um sistema entre x e x mais dx é dada aqui pelo módulo quadrado de psi, tá certo? dx aqui, porque eu estou fazendo nessa pequena região. O postulado 5 vai me falar sobre a dinâmica da função de onda, que é dada aqui pela equação de Schrödinger. E o postulado 6 aqui, os estados pós-medição, postulado da medida, ou da redução do pacote onda, ou do colapso, eu não gosto de falar de colapso não, mas do estado pós-medição, tá certo? Então esses aqui são os postulados da mecânica quântica. E o que a gente viu até então de algumas propriedades de soluções da equação de Schrödinger. Então a equação de Schrödinger está escrita aqui em cima, é esse camarada aqui, em uma dimensão. Por enquanto a gente só vai trabalhar ela em uma dimensão, só na unidade 4 dessa disciplina, que a gente vai trabalhar a equação de Schrödinger em 3 dimensões, mas aqui está a equação de Schrödinger em toda a sua glória, né? Em toda a sua glória esse camarada está escrito aqui em cima, tá certo? Em uma dimensão. Bacana. A gente viu que as soluções desse camarada, a gente estudou aí o método de separação de variáveis, e com o método de separação de variáveis a gente viu que as soluções dessa equação de Schrödinger são dadas por camaradas dessa forma aqui, ó. Então, esses camaradas aqui são os estados quânticos, tá certo? E a gente viu que esses estados escritos dessa forma aqui, ó, eles têm um nome, eles chamam estados estacionários. Por que a gente chama de estados estacionários? Porque tanto a densidade de probabilidade desses estados quanto o valor esperado de alguma variável dinâmica, eles não dependem do tempo. Então a gente chama esses estados de estados estacionários. Mais do que isso, para este estado, o valor esperado da energia, ele vale essa constante E, e para este estado, a variância da energia é nula. Para este estado, para estados estacionários. Então, essas conclusões que a gente tirou nesse slide aqui, que a gente viu no vídeo anterior, essas conclusões são específicas para estados estacionários. Então, sempre que a gente tiver um estado estacionário em mecânica quântica, a gente tem que a densidade de probabilidade não depende do tempo, que o valor esperado de uma variável dinâmica não depende do tempo, que o valor esperado de energia é dado por essa constante de integração que está na cabeça da exponencial aqui, e que esse estado tem energia fixa. Por quê? Porque a variância é nula, tá certo? Aí alguém vai falar, o princípio de certeza, Calma que nós vamos chegar lá. Lá na unidade 3 nós vamos falar do princípio de certeza e o que significa, como que o princípio de certeza está relacionado com esses estados estacionários, tá certo? Mas você já pode ir refletindo sobre isso aí. Mas esse slide aqui, ele vale especificamente para estados estacionários, tá certo? Nós vamos estudar mais um pouquinho aqui, tá certo? Vamos estudar mais um pouquinho soluções dessa equação de Schrödinger. Por quê? Porque para cada constante, aqui, olha, aqui eu tenho uma constante E. Só que essa constante E, um objeto, ele pode ter uma energia, pode ter outra energia, pode ter outra energia, pode ter alguns valores de energia. Então esse E, ele pode ter alguns outros valores. Então nós vamos supor que a equação de Schrödinger possui 2 soluções diferentes. Aqui só para a gente exemplificar, tá certo? Depois a gente vai generalizar isso no final do vídeo. Mas vamos supor que a equação de Schrödinger possui 2 soluções diferentes. 2 soluções diferentes, tá até em itálico aqui, ó, 2 soluções diferentes. Uma para cada constante. Aqui é constante, né? Aqui não é constantes, não. Para cada constante. Uma para cada constante é I. E as constantes também são diferentes. Então o E1 é diferente do E2. Então aqui eu tenho 2 soluções diferentes. Eu tenho o Psi1, que é esse camarada, e tenho o Psi2, que é esse camarada, tá certo? O Psi1, ele está relacionado ao Psizinho 1 e a constante é 1.
o psizão 2 está relacionado ao psizinho 2 e a constante é 2, tá certo? Note que eu estou fornecendo a informação que psi1 e psi2 são soluções da equação de Schrödinger. Então, isso aqui eu estou fornecendo essa informação, porque aqui tem informação, tá certo? Eu estou fornecendo essa informação que esse psi1, esse psizão 1 e esse psizão 2, eles são soluções da equação de Schrödinger. Eu estou fornecendo essa informação, tá certo? O que a gente quer testar nesse vídeo é se uma combinação linear dessas duas soluções continua sendo solução da equação de Schrödinger. Isso que a gente quer testar. Ou seja, nós vamos testar esse tipo de solução aqui. Será que esse psizão aqui, que ele é uma combinação linear de psi1 e psi2, será que isso continua sendo solução da equação de Schrödinger? Então deixa eu resumir aqui a pergunta desse vídeo. A pergunta desse vídeo é: dado que psizão 1 e psizão 2 sejam soluções da equação de Schrödinger para duas constantes diferentes, para E1 e para E2, tá certo? Então psizão 1 é solução para E1, psizão 2 é solução para E2. Isso eu estou fornecendo essa informação. A informação é: psizão 1 e psizão 2 são soluções para a equação de Schrödinger, certo? Isso é informação, isso é um dado, certo? A pergunta que a gente quer responder é: será que uma combinação linear dessas duas soluções continua sendo solução da equação de Schrödinger? Alguém pode pensar assim: uai, mas peraí, quando a gente falou de equação de Schrödinger lá atrás, na unidade 1, a gente já tinha mostrado que ela era linear, então deve ser. Então vamos tentar demonstrar isso, tá certo? Então a pergunta aqui é: será que uma combinação linear de soluções da equação de Schrödinger continua sendo a solução da equação de Schrödinger? Então vamos lá, então vamos fazer essas contas. Não assusta, vamos lá. Eu já falei, a gente tem que assustar com ameaças à democracia, a gente não tem que assustar com conta. Conta é uma coisa de boa. Então vamos lá. Ó. Então nós vamos testar a seguinte combinação linear na equação de Schrödinger. Essa aqui é a combinação linear que nós queremos testar na equação de Schrödinger, certo? Então vamos partir para as contas. Qual que é a conta? É pegar aqui a equação de Schrödinger, vocês estão vendo que essa equação que está aqui no título é a mesma equação que está aqui embaixo, tá certo? Só que eu vou substituir esse psizão aqui, que é a combinação linear, vou substituir nesse camarada. Então o que eu fiz aqui dessa passagem, aqui, esse está aqui em cima de mim aqui, né? Mas o que eu fiz dessa passagem da linha 1 aqui para a linha 2 foi simplesmente substituir esse psizão nessa equação aqui de cima, tá certo? Então vocês vão ver que eu vou substituir esse camarada aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho C1 aqui, né? Esse C1 aqui é uma constante, tem que ser uma constante porque é uma combinação linear, tá certo? Então eu tenho aqui C1 psi1, C1 psi1, C2 psi2, C2 psi2, C1 psi1, C2 psi2. Então é só substituir esse camarada. O que eu vou fazer aqui dessa linha 2 para a linha 3 é o quê? O que eu estou fazendo aqui é pegando tudo que tem C1, o C1 vai sair da derivada aqui, né, e vai sair dessa derivada. Estou pegando tudo que tem C1 aqui e colocando o C1 em evidência, tá certo? Aqui eu chamei aqui de parêntese e tudo que está multiplicando C2 eu chamei aqui desse colchete aqui, tá certo? Da mesma forma aqui em cima eu coloquei aqui, ó, que o que está multiplicando C1 eu coloquei entre parênteses, o que está multiplicando C2 eu coloquei entre colchete, só para a gente diferenciar, tá certo? Então o que eu fiz essa conta aqui é isso, eu só estou substituindo coisas, beleza? Só que lembre-se da seguinte informação, que eu falei lá atrás, aqui tem informação. Lembre-se da seguinte informação, note que estou fornecendo a informação de que π1 e π2 são soluções da equação de Schrödinger, tá certo? Eu estou fornecendo essa informação. A gente assumiu que psizão 1 e psizão 2 são soluções da equação de Schrödinger, tá certo? Então vocês já anotaram isso aqui, dá uma pausa aí, anota, respira e vão partir para a conta para o restante aqui. Ó. Então nós vamos testar se essa combinação linear é solução da equação de Schrödinger, mas como π1 é solução da equação de Schrödinger, então a gente sabe que esse termo aqui em parêntese, ele vale quanto? Ele vale IH cortado dψ1 dt. Por quê? Porque eu falei que π1 é solução da equação de Schrödinger, tá certo? Deu para entender a ideia? Então a ideia é, se π1 é solução da equação de Schrödinger, então esse termo entre parênteses vai ser igual a IH cortado dψ1 dt. Da mesma forma, como π2 é solução da equação de Schrödinger, esse termo aqui entre colchete, ele é IH cortado dψ2 dt. O que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que essa equação aqui ela é identicamente verdadeira, tá certo? Essa equação aqui ela é identicamente verdadeira. Eu tenho que o lado esquerdo vai ser ele é idêntico ao lado direito. Eu estou mostrando para vocês que
que essa combinação linear aqui, de fato, ela vai ser também solução da equação de Schrödinger, tá certo? Então, olha só, aqui eu coloquei a lembrança aqui, né? Eu falei, ó, então dessa forma, a gente está mostrando que essa combinação linear aqui em cima, ó, essa combinação linear que eu coloquei aqui de roxo, que essa combinação linear, ela é também solução da equação de Schrödinger, ela satisfaz a equação de Schrödinger, tá certo? A gente acabou de demonstrar que se eu tenho soluções estacionárias da equação de Schrödinger, uma combinação linear dessas soluções estacionárias, ela continua sendo solução da equação de Schrödinger. E mais geral do que isso aqui é uma coisa muito geral, mais geral que isso, que se eu te falar que esse psizão N, eu chamei aqui de N só para evitar aqui que são só duas soluções, porque eu posso ter N soluções, eu posso ter de fato infinitas soluções para algum tipo de potencial, tá certo? Mas se eu tenho um psizão N, que ele é um psizinho N exponencial de menos I é N, esse E aqui vai depender de N. Da mesma forma que nesse camarada aqui em cima, no Psi1 e no Psi2, eu tinha um E que dependia, que ele tinha um índice N. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. No Psi1, o E dele tinha um índice 1, certo? No Psi2, o E dele tinha um índice 2, tá certo? E aí a gente fez a combinação linear. Então, da mesma forma, o que eu estou contando para vocês é que da mesma forma que a gente definiu essa combinação linear só de duas soluções estacionárias, se eu tiver uma solução estacionária da equação de Schrödinger, e note o seguinte, isso aqui é bem geral. Isso aqui, tá, eu nem estou falando de qual potencial que é, isso aqui é bem geral, isso aqui é uma coisa muito geral para a equação de Schrödinger, isso vem dessa propriedade dela de ser linear, tá certo? Então, mais geral que isso. Se eu tenho uma solução da equação de Schrödinger dada, uma solução estacionária da equação de Schrödinger dada por esse camarada aqui, ó. Então eu tenho uma solução estacionária da equação de Schrödinger. Qual que é a solução estacionária? A gente já viu isso no vídeo anterior. Então qualquer coisa volta lá. Psizão N é igual a psizinho N exponencial de menos I é N por H cortado T, certo? Então é menos I é N por H cortado vezes T, certo? Se esse camarada aqui é solução da equação de Schrödinger para a energia é N, para essa constante é N, ou para essa energia é N, a solução geral da equação de Schrödinger é essa combinação linear geral aqui. Ó. Vou até colocar isso aqui de que cor? Dessa cor aqui não, dessa cor aqui. Ó. Colocar desse verde aqui. Ó. Então, a solução geral para a equação de Schrödinger é esse camarada aqui. Ó. É uma combinação linear, vocês estão vendo que isso aqui é justamente a combinação linear. Aqui eu fiz só com 2, só para a gente fazer essa conta, certo? Mas a solução da equação de Schrödinger mais geral, ela vai ser uma combinação linear, certo? Uma soma em N de coeficiente Cn vezes a solução estacionária com esse índice N, certo? Se a gente trouxer lá para a separação de variáveis, a solução geral da equação de Schrödinger vai ser uma soma em N de coeficientes Cn. Esses coeficientes, muita atenção que esses coeficientes, eles podem ser complexos, tá certo? Eles não necessariamente são reais. Ela é uma soma em N de coeficientes, de coeficientes Cn, de constantes Cn, vezes o psizinho índice N, tá certo? Porque esse psizinho ele vai depender de qual constante que a gente está trabalhando e ele vai mudar com cada constante, tá certo? A gente já viu isso no vídeo anterior. Vezes a exponencial de menos I ENT por H cortado, certo? Onde esse EN aqui também, ele nem pode sair aqui do somatório porque está dependendo do índice N. Então, olha só, qual que é a conclusão? Essa conclusão isso aqui é muito forte. A gente está falando o seguinte, que se nós descobrimos um método para algum potencial de descobrir todas as soluções estacionárias, se a gente conseguir descobrir as soluções estacionárias para a equação de Schrödinger, a gente consegue saber qual que é a solução geral da equação de Schrödinger, que vai ser uma combinação linear desse camarada. Para descobrir quem são esses CNs, a gente vai ver em cada caso aqui. Tem uma tática também, tem uma estratégia para a gente descobrir quem são esses CNs, tá certo? Mas só que o importante aqui desse vídeo aqui é, dadas as soluções estacionárias para a equação de Schrödinger, a gente pode construir uma solução geral que vai ser uma combinação linear das soluções estacionárias. Isso aqui é uma coisa muito forte, isso aqui é uma coisa muito útil, inclusive, na verdade, tá certo? Como exemplo, né, eu coloquei aqui, ó, é só repetir, né? Se eu tenho as soluções estacionárias, a solução geral é esse camarada aqui, tá certo? Então esse camarada aqui de verde é a solução geral para a equação de Schrödinger, é uma combinação linear das soluções estacionárias, dos estados estacionários. Aí vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, um estado físico dado por esse camarada aqui, ó, tá certo?
Então, estado físico dado por esse camarada. O fato de ser esse 1 sobre raiz de 2, I sobre raiz de 2, nós vamos ver isso nos exemplos e nas aulas síncronas, tá certo? Com psi1 e psi2, soluções da equação de Schrödinger independente do tempo para as energias E1 e E2, respectivamente. Então, seja um sistema físico nesse estado quântico, tá certo? Então, vamos supor um sistema físico nesse estado quântico. O estado quântico aqui é 1 sobre raiz de 2, psi1 exponencial de menos i é 1t por h cortado, mais i sobre raiz de 2, psi2 é a menos i é 2t por h cortado, tá certo? Esse é o estado quântico da minha partícula, por exemplo, tá certo? Ou do sistema que eu estou estudando. Vamos supor que eu tenha esse estado quântico. Alguém vira e fala assim, quem que é psi1, psizinho 1 e psizinho 2? Eu não sei por enquanto, mas só que eu já tenho essas propriedades gerais das soluções da equação de Schrödinger. Para eu saber quem é psizinho 1 e psizinho 2, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que solucionar a equação de Schrödinger independente do tempo. E a gente vai ver vários exemplos durante essa unidade 2, tá certo? Pelo postulado 1, o estado físico que corresponde ao sistema em questão é esse camarada. Eu só repeti aqui, só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Certo? O estado físico em questão é esse, camarada. Isso é o postulado 1. Toda a informação do sistema está contida nesse estado físico aqui, tá certo? Então, toda a informação do sistema está contida nesse estado físico. E isso não significa de forma alguma que esse estado aqui, ele está ou no psi1 ou no psi2. Isso significa que esse estado físico é essa combinação linear. Aquela história toda que a gente conhece lá do gato Schrödinger, de estado de superposição e tal, é nada mais, nada menos do que isso aqui. Esse nada mais, nada menos, bem entre aspas. A gente vai tratar isso durante a disciplina e até em outras disciplinas vocês vão tratar isso. Mas esse estado quântico aqui não significa que o estado está ou em psi1 ou em psi2. Significa que ele está nesse estado psizão aqui, ó. Ele está nesse estado psizão, tá certo? Ele não se encontra ou em uma parte ou em outra. Ele se encontra nessa combinação linear. E toda aquela história maluca, entre aspas, aqui, de gato de Schrödinger vem justamente desses estados de superposição, que a gente vai tratar no decorrer da disciplina. Mas o estado quântico é dado por esse psizão aqui, ó. E toda a informação do sistema está contida nesse camarada aqui. Quem é psizinho 1 e psizinho 2, isso aí vai depender de qual que é o potencial, de qual que é o sistema. Isso a gente vai fazer alguns exemplos no próximo vídeo. Inclusive, a gente vai falar sobre o exemplo da partícula numa caixa, ou chamado também de poço infinito, tá certo? Então, eu até escrevi aqui, o estado não é ou psi1 ou psi2, mas sim essa combinação linear. O estado quântico é dado por esse psizão aqui, ó. O estado quântico é esse, camarada, tá certo? Isso aqui é uma coisa muito radical em mecânica quântica, dá uma certa confusão para a gente estudar isso, mas isso a gente tem que ir mastigando, a gente tem que ir estudando isso para a gente conseguir entender isso bem, tá certo? E ainda aqui eu queria deixar para vocês pensarem o seguinte: os estados aqui psi-n, eles são considerados estados de energia fixa, tá certo? Por quê? Porque eles são estados estacionários. Esses estados psi-n aqui são estados com energia fixa e a gente chamou esses camaradas de estados estacionários. Por que a gente chamou esses estados de estados estacionários? Porque a densidade de probabilidade e o valor esperado de alguma variável dinâmica não depende do tempo. E esses estados têm energia fixa, a gente já demonstrou isso, certo? Esses estados psi-n aqui, ó, não é a solução geral. Aí eu deixo uma pergunta para vocês. No início do vídeo eu falei que eu deixo um exercício de pensamento para vocês. Será que esse estado mais geral aqui, ó, esse estado aqui que está calculado, será que esse camarada aqui, ele pode ser considerado um estado estacionário? Aí eu deixo de exercício para vocês pegarem esse estado aqui, ó, ele é composto aqui por uma combinação linear desse psi1 e desse psi2. Alguém fala, Léo, mas eu não sei quem que é psi1 e psi2. O que eu vou propor para vocês pensarem é diferente, um pouquinho, não precisa nem de saber quem que é psi1 e psi2. Eu vou propor para vocês se perguntarem, será que esse camarada aqui é um estado estacionário? Será que esse camarada é um estado estacionário? Estacionário, certo? Aqui está estado estacionário. Será que ele é um estado estacionário? Sim ou não? Como que a gente vai saber isso? Proponho para vocês calcularem o módulo quadrado desse estado psizão aqui, que é uma combinação linear de psi1 e psi2, certo? A gente já havia demonstrado no vídeo anterior que
para um estado estacionário, o módulo quadrado do estado estacionário, ele independe do tempo, certo? O que eu vou deixar de exercício para vocês é, para esse estado aqui, que é uma combinação linear, o módulo quadrado desse estado, ele independe do tempo? Sim ou não? Eu vou deixar para vocês pensarem. E aí vocês podem pensar sobre o valor esperado de alguma variável dinâmica e vocês já podem ir começando a pensar se esse estado tem energia fixa ou não. O estado estacionário a gente demonstrou que ele tem energia fixa, mas será que esse estado aqui ele tem energia fixa? Sim ou não? Isso eu vou deixar para vocês pensarem. Mas principalmente, tenta calcular, o que eu quero que vocês calculam tentem calcular o módulo quadrado desse camarada. Então, módulo quadrado de psizão, certo? Psizão, vou colocar essa perninha aqui, de psi de x e t, módulo quadrado desse camarada. Calcula isso aqui e tenta pensar se esse camarada independe do tempo ou não. Vou deixar isso aqui para vocês pesquisarem, tá certo? Mas é isso. A ideia desse vídeo era principalmente mostrar que se eu tenho soluções estacionárias da equação de Schrödinger, uma combinação linear dessas soluções continua sendo solução da equação de Schrödinger e o meu estado quântico ele pode ser representado por essa combinação linear, tá certo? E aí nos próximos vídeos a gente vai aprender como descobrir qual que é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo e com isso a gente vai prosseguir estudando essas propriedades das soluções da equação de Schrödinger, tá certo? Fica assim, um grande abraço, falou, tchau!